Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um coco aberto e um coco fechado, para você saber como que a gente pinta um coco. Bom, eu vou fazer um coco inteiro e uma metade. Acredita que esse espaço aqui, mais ou menos isso aqui, mais pra cima, mais ou menos isso daqui, o coco inteiro. Aqui vai ter o cabelinho, depois vocês vão ter esse risco, aqueles 3 olhinhos que tem ali, depois vocês vão ter esse risco certinho. Tô fazendo o esboço aqui porque a gente não precisa muito. Eu quero fazer um desenho assim bem simples, para que todas as pessoas, inclusive os iniciantes, possam pintar. Vou fazer um rasgo aqui no coco. Então, vamos fazer assim, essa é aquela parte da polpa que a gente tem separada. Aqui quebrei a casca um pouquinho. Acredito que tenha ficado razoável aqui. Quero colocar aqui, assim, uns batidinhos com um matinho. Aqui, eu vou colocar... Aqui a gente tem pelos assim. Aquele pedacinho que quebrou ali, eu vou colocar aqui. Então, ele vai ser assim. Aqui vai ser como se fosse aquela parte branca. Vou juntar aqui como se fosse um pedacinho da casca. Desse lado aqui, acho que a gente pode pôr também um batidinho. Vamos começar usando ocre. Vamos fazer esse aqui de trás primeiro. Ocre e o marrom, amarelo ocre. Eu vou trabalhar com um pincel grande, 14. Vou colocar uma pincelada de ocre aqui no pratinho e uma pincelada de água. Só para deixar um pouquinho, a tinta um pouquinho mais úmida, mais molinha. Se você quiser, pode lidar com o diluente também, tem problema. Então, esse ocre eu vou colocar aqui, olha, vou passar até por cima ali dos olhinhos do coco ali. Vou colocar desse lado. E vou preencher essa área aqui. Que essa aqui é a área de luz. Esse coco tá por cima desse, a metade tá por cima do inteiro. Então, tá jogando sombra aqui nessa área. Então, a luz vai pegar aqui, ó, nessa região. Quando você estiver preenchendo, não faça isso. Essa linha ali não pode existir, tá? Você tem que ir colocando a tinta e esfumando, esfumaçando o pincel assim pra borda. Olha só. Aquela minha pincelada de ocre se foi. Agora, eu vou pegar uma pincelada menor de branco. A tinta tá bem úmida. E olha, eu vou deixar esse pedacinho aqui do meio mais claro. O pincel tá bem limpo. Já vou pegar o marrom, tá? Um pouco do marrom. Coloquei aqui no pratinho, em cima do ocre, ó. Tá vendo? Tinha um restinho ali. E com esse marrom, eu vou aqui em volta do ocre, misturando. Tá vendo? Eu coloco a tinta bem aqui, ó, onde terminou o ocre, onde vai começar o espaço sem tinta.
Aqui tem os olhinhos aqui, ó, não posso perder. Misture, vai subindo, trabalhando assim, ó, forçando o pincel. Tá escutando o barulhinho? Eu tô esfregando mesmo esse marrom. Eu não cheguei na linha de fora. Aqui a pontinha. Agora, a terceira cor, o sépia. Agora, eu vou fazer a linha aqui, circulando. E também, olha, eu vou subindo com o sépia para cima do marrom. Mas eu não tô cobrindo totalmente o marrom. Eu coloco na beiradinha e vou esfumaçando para dentro. Olha, aqui eu já fiz a linha, olha, ali pode fazer porque é o contorno de fora. Embora a gente vai fazer pelinhos ali depois. Mas para mostrar para você como misturar. Olha, tá ficando bem escurinho na borda. Depois vai passando pro marrom, do marrom vai passando pro ocre. Pode ficar manchadinho, mas não pode ficar muito dividido. Aqui nem vou fazer totalmente, porque eu já vou fazer com pincel menor. Tá, essa é a base do coco. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel número 10 aparado. Eu gosto de trocar sempre porque ele tá durinho. Quando ele tá durinho é muito mais fácil. Olha, eu vou pegar a tinta só de um lado. E agora aqui em cima principalmente, eu vou puxar. Olha, eu pego tinta assim. A tinta tá desse lado, desse tem bem pouquinho. Eu ponho a tinta pra cima e vou fazer, olha, fiapos. Eu saio da linha e puxo pra fora. Não é legal fazer isso daqui com pincel número 0, porque vai ficar muito falso, muito certinho. Aqui, geralmente, o coco tem aqueles pelinhos assim, ó, irregulares, né? Do lado de cá, mesma coisa. Tô saindo do contorno e fazendo esse arrepiado. A princípio, eu tô saindo de cima do sépia, indo em direção ao tecido aqui, ó, saindo pra fora. Mas eu vou fazer aqui embaixo, vou fazer um pouco também, que a gente precisa de um aqui que fique irregular, não pode ficar essa linha muito certinho, porque o coco é todo arrepiadinho para todo lado. Aqui eu vou fazer a florzinha depois e vai ficar por cima, então não tem problema. Agora, a gente não pode... Ah, desse lado também. Vou fazer uns arrepiadinhos aqui pra cima do arranjinho de flores, que depois eu vou colocar ele por cima. Uns mais compridos, uns mais curtos. A gente não pode ter um coco todo arrepiado no contorno e aqui dentro lisinho. Então, o que que a gente faz? Temos que colocar alguns fiapos aqui também. Só que é preferível você começar aqui de baixo, olha, o primeiro bem reto. Depois você vai puxando assim de lado. Lembra da maçã? O movimento aqui é o mesmo, só que a gente vai trabalhar com sépia. Nós colocamos essa cor mais clara aqui dentro, justamente para esses fiapos acontecerem. Olha como a gente enxerga. E o trabalhado sempre com esse pincel número 10. Aqui, ao invés de... já coloquei para fora, então agora eu vou fazer para dentro. Olha, alguns para dentro.
Enfim, esse coco ele tem que ficar assim todo riscado. Tô trabalhando com a tinta aqui um pouquinho mais marrom. Peguei um pouquinho do ocre. Não precisa fechar inteira essa área de luz. Pouca tinta no pincel. Aqui em cima, olha como que eu vou fazer. Tenho sépia. Vou pegar a tinta na pontinha e vou fazer esse movimento, ó, com o sépia. Ponho a tinta, torço o pincel. Vai ficar um redondo, ó, coloco o pincel, vou torcendo. Eu vou iluminar um pouquinho aquilo dali com o ocre. Peguei um pincelzinho número 2 agora. Vou tirar o excesso ali em cima. Ó, eu vou colocar um pouquinho do ocre. Se eu fiz o escuro assim, eu faço o claro assim. Nos 3. Agora, você viu que ele tá muito escuro, totalmente escuro, que nós colocamos esses risquinhos só com sépia. Então, eu vou colocar um pouquinho do ocre no pratinho, vou pegar menos, pouquinha tinta, e eu vou iluminar alguns risquinhos. Nessa hora, você tem que, assim, tomar cuidado para não deixar uma coisa muito marcada, muito forte. É só para fazer um pouquinho de luz. Olha, alguns deles, não todos. Alguns podem sair assim para fora. Isso não é difícil, isso precisa treinamento. Aqui embaixo, aqui esse lado, eu vou deixar um pouco mais escuro. Tá? Aqui vai ficar mais escuro, aqui também, porque aqui esse tá lançando sombra sobre esse. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preencher de branco essa área aqui, ó, toda, tá? Todo esse espaço aqui. Eu vou preencher e a gente já volta. Aqui nessa área branca do coco, você pode também diluir um pouquinho o branco para que a tinta fique mais leve, para depois preencher. Com certeza o risco aqui do meio vai aparecer e você não vai ter problema em ter preenchido tudo. Agora, com o pincel número 10 de novo, peguei o azul Caribe. Tira um pouquinho do excesso e a gente vai fazer uma sombra aqui, ó. Fiz um desenho aqui, recortei algumas partes. Tá vendo? Aqui tem um risco. Mas primeiro vamos trabalhar essa parte de dentro. Nessa parte de baixo aqui, a gente vai deixar um pouquinho azulado. Assim. Vou pegar um pouquinho do sépia em cima desse azul. Não precisa cobrir todo o azul. Nessa parte aqui de cima, eu vou colocar a sombra aqui, ó. Porque a gente precisa fazer uma esquina aqui. Não preencher inteiro, tá? Vou colocar aqui. Depois aqui tem um Vzinho, olha. Vou colocar pra trás. Aqui vai parando. Porque aqui a gente já começa a mudar. A sombra tá ali dentro, então ali precisamos de luz. Precisamos de um pouquinho de sombra até aqui embaixo, ó. Pode ficar um pouquinho. Aqui a gente tem um recorte. Você viu? Ó, no teu risco você vai ver isso daqui bem. Aqui e aqui. Um pouquinho pra cá. Aqui tem um outro recorte, eu vou colocar aqui um pouquinho do azul pro lado de cá.
O branco, o coco, ele é branco. O branco precisa de uma sombra, de alguma cor, porque senão ele não aparece. Depois a gente vai retocar essa parte aqui com o branco puro, aí você vai ver como vai aparecer bem certinho o coco. Agora nós vamos trabalhar essa parte de baixo. Da mesma forma, vou colocar bem aqui, ó, mais para esse lado aqui, não no meio, aqui. O ocre, depois um pouquinho do branco no meio, amassadinho, o marrom e o sépia. Quando for na hora do sépia, eu volto para mostrar para você. Olha, já coloquei o ocre, o branco, o marrom e já vou colocar o sépia. Aqui em cima, eu vou deixar assim bem certinho, porque é a volta da casca. Então, tá quebrado ali, tá cortado. Agora, a gente vai trabalhar esse pedaço aqui que vai encher. A princípio, vai misturar um coco com o outro aqui. Aqui embaixo, a gente faz da mesma forma que foi feito o de lá. Você coloca, dá uma misturada. Mas aqui não precisa deixar muito certinho, porque nós vamos fazer aquele esfiapado aqui, ó. Vai ficar assim, todo crespo. Dá uma misturada. Nesse ponto, você pode pegar de novo o pincel número 2 com o sépia. E você vai fazer aqui, ó, nessa parte de fora, a gente tem que ter um contorno que é a casca que foi quebrada, que foi partida, mas fica aparecendo assim aquela parte mais forte. Ó. Agora chegou a hora de fazer essa parte aqui. Você vai pegar o branco, sem deixar ele aguadinho, você vai pegar o branco do jeito que tá no pote. E você vai acertando. Aqui, ó, tem que ficar bem branquinho, não pode ficar muito azul. Aqui a gente tem uma linha de branco, olha aqui, ó. Vai ficar só um pouquinho ali de azul, aqui dentro vai ficar branquinho. Aqui também tá muito azul, então eu vou voltar com um pouquinho do branco. Quero que fique só uma sombra. Aqui tem que ter uma linha. Até aqui. Aqui essa linha vai morrer de cima e eu começo com a linha aqui embaixo, ó. E pode ficar bem branquinho. Você viu que eu diminuí um pouco o azul. Bem branquinho. Essa parte aqui, a beiradinha aqui, pode ficar bem branquinha. Depois a gente vai fazer um fundo ali atrás. Aqui foi onde quebrou, aqui pode até ficar um pouquinho branquinho também. Um pouquinho só. Agora a gente precisa fazer aquele matinho lá atrás. Eu vou usar o verde pinheiro. Eu vou fazer um batidinho mesmo. Vou usar o verde pinheiro e o azul caribe. Assim, vou pegar primeiro o verde pinheiro, olha, enchi o pincel, deixei assim gordinho de tinta. Onde tem esse tonhonhonho aqui, onde tem essa molinha, você vai fazer isso aqui, ó, começa de baixo,
vai batendo o pincel e ele vai ficar um matinho, um galinho, olha. Aí depois é só completar um pouco mais aqui dentro. Olha, ele ficou por trás. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe e vou colocar meio aleatório, mais para as pontas. Olha. Vou fazer aqui nesse lado também, só que aqui eu vou subir para cima do coco. Ó, começo do meio. Vou subir para cima do coco aqui. Um pouquinho para cá, 1, 2, 3. Assim. Pego um pouquinho do azul e vou colocar mais na ponta. Não precisa bater exatamente em cima, tá? Isso aqui é questão de treinar. Na dúvida, faça pequenininho. Fique em cima do risco, que você não vai ter problema. Vou lavar meu pincel, porque agora nós vamos fazer os pelinhos desse coco do lado de lá. Aqui. Nesse lugar aqui, olha, você pode até colocar alguns, porque o coco que tá ali embaixo, aqui ele tá claro, então pode aparecer, mas na verdade quase não vai aparecer. Aqui, tente não preencher, tá? Você tem que ter o arrepiado do coco, só que você não precisa fechar essas frestinhas que estão aparecendo de tecido, pode deixar. Aqui vai ficar assim para todo lado, tá? Que é a parte de cima. E aqui a gente vai tirar, olha, se a gente fizer um bem no meio, você vai ver que os outros você tem que ir fazendo assim, nesse movimento. Pra cá também, ó, vai fazendo assim. Acompanhando a curvatura da forma de fora do coco. E de vez em quando sai algum meio torto, que pode, olha, cruzar. E isso não tem problema. Aqui a gente pode ter algum que vai passar assim, olha, por cima. Tá vendo? De vez em quando vai ficar um pelo maior. Mas não precisa ter muitos, assim, ó, que fique aparecendo essa parte clara também, que é bonita. Aqui fica assim meio grosseiro, porque não são pelos de se fazer com pincel zero, de jeito nenhum. Até aqui a gente pode colocar algum, olha, saindo daqui, ó, de pertinho da casca. Tá vendo? Ele tá saindo pelo lado de trás. Mais curtinho. Pronto, eu acho que chega de pelinhos aqui. Como aqui fica muito escuro, então é bom dar uma iluminadinha. E para isso a gente vai usar o ocre de novo, ó. Pego só um pouquinho e vou iluminar alguns. Mais esses que estão pro lado de cá. Aí, se você fez alguma assim que ficou bem bonito, cruzado, cuidado para você não desmanchar quando vem com essa luz. Então, vai bem de levezinho. Olha, que deu um brilho. É preciso treinar, tá? Não desista antes de tentar. Depois de seco, pode ser que fique esse ocre escureça um pouquinho. Você pode voltar e iluminar novamente. Esse pedacinho aqui, vou fazer, é o pedacinho que caiu dali tá
daquela parte do coco. Ó, pedacinho branco aqui, que é a polpa. Aqui também tem que ser branco. Um pouquinho do azul aqui, um pouquinho do azul aqui. Vamos fazer uma sombra. Um pouquinho do sépia. E vou colocar isso aqui como se fosse um pedaço da casca. Colocando só o sépia. Um pouquinho do ocre daquele lado. E vou deixar isso aqui fiapado. O lado de cá tem que ter a linha. Só até aqui. Agora, nós vamos esperar secar um pouquinho, pra gente poder colocar aqui um fundo e fazer as florzinhas ali em cima do verde. Olha, totalmente seco. O que que nós vamos fazer? Borrifar um pouquinho de água na volta do trabalho. Não é uma coisa muito elaborada, mas eu quero fazer um fundo. Pronto. Passe bem a mão assim para tirar todo o excesso, se é que ficou. A sua mão não pode ficar molhada, tá? Espere um pouquinho, porque essa água ela vai caminhar e ela vai chegar pertinho da pintura. Enquanto isso acontece, eu vou fazer o seguinte, olha, peguei o pincel 2, pouquinho do ocre. Você viu que aqui ficou totalmente escuro. Então, eu vou colocar assim, olha, algumas pinceladinhas na borda. Isso é a continuação da borda dessa metade aqui, ó. Como ficou muito escuro, ele confunde com o outro. Não é uma linha contínua, tá? Você vai colocando pinceladinhas assim, ó, deixando pedacinhos aqui. Ó, até por aqui, assim, ó, a brincadeira chega para aqui. Não pode ficar muito forte também, é só mesmo para separar o coco do outro. Ó, vou sujar aqui com o pincel, tá? Só isso daqui já é suficiente. Agora a gente vai usar o pratinho de novo. Vou pegar o pincel grande. Olha, uma pinceladinha de ocre. Tiro o excesso de tinta. Limpo o pincel. Aí você vem fazendo o chão. O chão é sempre assim na horizontal. E não cresça para fora, fique nesse espaço. Olha, aqui vai sumindo, aqui embaixo um pouquinho mais forte, você pode dar assim pinceladinhas mesmo e vai ficar assim. Aqui a gente precisa um pouquinho aqui, ó, embaixo dos galinhos ali. Ainda com o ocre, eu vou colocar aqui, que é fundo, né? O coco tá quebrado. Aqui em cima. Você viu que a água parou por aqui, ó. Ela ainda vai crescer um pouquinho. Então, a tinta, olha, tá na metade do espaço. Eu coloquei aqui no cantinho, limpei o pincel até aqui. Você viu que tá sumindo. Então, ela tem espaço. Ela não vai parar e fazer uma mancha.
Não precisa contornar. Eu tô colocando, olha, nos cantinhos. Tô aqui, ó, parei na altura do coco. Um pouquinho só nos cantinhos. Toda a volta, no caso, mas só um pouquinho. Aqui onde é a base do coco, um pouquinho mais forte, né? Com ocre suficiente. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Menos. E vou fazer alguns pontos assim, olha. Como se fosse uma mesa. Como tem água, ele vai diluir um pouco, ele não vai ficar assim forte. Aqui embaixo do matinho, deixar um pouquinho mais forte. Porque não deixa assim muita linha espetada, porque a gente já tem linhas aqui. Então, se colocar linhas assim também, vai ficar uma coisa meio agressiva. Não é essa a proposta. Aqui, olha, como a gente tem água, você pode passar o pincel com o sépia, pouquinho, claro, em cima, que vai ficar diferente a cor. Não vai ficar aquele sépia pesado. Mas vai ficar mais escurinho. Agora nós vamos fazer as florzinhas para finalizar. Com o pincel número 2 aparado, você vai pegar o violeta cobalto e você vai fazer assim, ó, manchinhas. Pode fazer de 5. 2 pinceladinhas assim, ó, fazem botõezinhos. 5. Vou fazer aqui, eu quero fazer 3. Um aqui. Olha, são 5 pinceladas. Um aqui. E mais um aqui. Aqui vou colocar 2 pinceladas, um botãozinho, aqui mais 2, outro botãozinho. Agora o branco, você vai pegar assim, olha, só de um lado do pincel. E você vai fazer esse movimento naquelas pétalas que você colocou ali. Olha, você vai fazer só meio que um contorno. Você não vai fazer inteiro. Aqui no botãozinho, 2 pinceladinhas. Aqui na flor, olha. Torço pra cá, torço pra cá. Não vai ficar certinho mesmo, tá? Não é pra ficar. É pra ficar assim, manchinha, ó. Aqui, mesma coisa, pinceladinha. Opa, não peguei nada. Pinceladinha, pinceladinha. Aqui, olha, a tinta pra cá, pra cá. Aqui vou virar o pincel, faço assim, assim e aqui. Tá bem molhado, melhor que mistura um pouco. Olha. Se quiser, pode fazer isso, ó. Um restinho de tinta que tem no pincel. Faz umas manchinhas assim pra fora. Por um pouquinho aqui também. E um miolinho em amarelo ouro. Posso ainda colocar nesse amarelo ouro um pinguinho de branco. É uma pinceladinha menor que a gente coloca bem por cima. E não pode acertar muito, tá? Tem que ficar assim. Para finalizar essa proposta, com o sépia, eu vou fazer aqui, olha, não é um contorno, mas só um detalhezinho. Se lembra aquilo que a gente fazia nas folhas? Então, só um detalhezinho onde tem o contraste aqui de luz e sombra. Aqui onde o coco quebrou.
e aqui embaixo. Isso serve para marcar um pouquinho mais. Não é aquele contorno pesado, tá? É só um detalhe mesmo. E se quiser, agora, você pode até fazer isso aqui, olha, com o pincel zero, acertar algumas pontinhas que você colocou com o pincel. Isso se você não conseguiu fazer com pincel grosso, que ficasse de forma que você ficou satisfeita, tá? Então, não precisa fazer se ficou bonito, se ficou bom com o teu pincel grosso. Mais um aqui. Podemos até puxar aqui alguns também. Assim, acho que já tá bom. Aqui também, meio que um contorninho. Estou satisfeita. Aí está o coco. Para quem precisava pintar um coco, você já tem a sugestão de cores. Você pode fazer o teu usando cores similares. Esse vídeo foi bem fácil, espero que você tenha gostado e que faça um bom proveito desses ensinamentos. Esse risco você encontra disponível na minha página Sonalu Pinturas e no meu site, que você encontra na descrição desse vídeo. Até o próximo!